A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho a mendigando. Jesus vinha saindo de Jericó e ele não estava sozinho. Com ele havia uma grande multidão. Era a multidão do milagre, porque onde Jesus passava, os milagres aconteciam. Jesus curava, libertava, ressuscitava, e ali estava Jesus saindo de Jericó com uma grande multidão. Então alguém que estava à beira do caminho, à margem da sociedade, não tinha convívio social, era cego, era mendigo, e a Bíblia nem se refere ao nome daquele servo. Simplesmente a Bíblia se refere ainda a ele como Bartimeu, que quer dizer o filho de Timeu. Bartimeu era cego, mas ouvia. E um dia ele ouviu que Jesus ia passando com uma grande multidão, e estava ele ali à beira do caminho, assentado à beira do caminho. Então Bartimeu, o cego, à beira do caminho, com a sua capa. Bartimeu tomou uma atitude e começou a clamar pelo seu milagre. Sabia ele que aquela multidão que ia passando por ali era a multidão do milagre. E ele ouviu que a multidão em que Jesus estava presente ali no meio daquela multidão, e ele toma atitude, então começa a clamar, clamando pelo seu milagre. O cego à beira do caminho. O cego, ele não enxergava, mas ele ouvia, e ele tinha voz. O cego Bartimeu começou então a clamar. Ele descobriu que ele podia gritar pelo seu milagre. Clamar não é simplesmente, meus irmãos, não é simplesmente falar. Porém, o clamor é aquele que você grita. E Bartimeu começou a gritar. Bartimeu começou a gritar e começou a clamar, e todos o repreendiam para que se calasse, porque aqueles gritos daquele cego já estavam incomodando aquelas pessoas ali, incomodando os discípulos e incomodando a multidão do milagre. Ele não parou de clamar, e quanto mais o repreendiam, mais ele clamava, e clamava mais alto ainda. E repreendiam para que se calasse. Porém, Bartimeu não desistiu, não parou de clamar. Clamou e chamou a atenção de Jesus, que ouviu. E então Jesus ouve o clamor do cego. Jesus parou e mandou chamá-lo. Agora, aqueles mesmos que o repreendiam para que se calasse, estavam lhes trazendo as boas novas, as boas novas de paz. Ei, anima-te, o mestre manda chamá-lo. E agora Bartimeu recebe uma boa notícia. E não era só uma boa notícia, não era só uma boa nova. Ele chamou a atenção de Jesus. E os discípulos, aqueles que o estavam repreendendo para que se calasse, agora venham até ele e dizem: ei, anima-te, o mestre manda chamá-lo. Bartimeu então se levanta, lança de si a sua capa. Ele lançou de si a sua capa. Meus irmãos, em muitas situações nós precisamos deixar a capa, jogar a capa fora. Quantas capas nós levamos, né? Muitas pessoas se mascaram, se escondem atrás de personalidades que às vezes não são nem eles mesmos. Nós criamos fantasias, criamos imagens, passamos para as pessoas imagens que muitas vezes nós nem somos aquilo. Bartimeu tinha uma capa e ele lançou a capa fora. Seja você mesmo em qualquer situação. Ainda que alguém te repreenda para que se cale, não se cale, não pare de clamar, não pare de lutar pelo teu milagre. Ainda que alguém te repreenda,
tente te fazer parar, tente te fazer desanimar. Não pare, faça como Bartimeu, que clamou cada vez mais alto e chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e manda chamá-lo. Ele lança de si a sua capa. O que seria de um cego num deserto sem a sua capa? A capa era proteção, meus irmãos. O protegia do sol, do frio, das tempestades de areia. E ele confiou inteiramente no Senhor e lançou de si a sua capa. Quando ele levantou, ele confiou e acreditou que já se levantaria para receber o milagre. E assim aconteceu de fato. Ele se levantou, ele lançou de si a sua capa, recebeu o milagre. Jesus então pergunta: o que tu queres que eu te faça? Harabacandaraba, xeriandalaias. Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver, Senhor. E o Senhor Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Um homem que recebeu o milagre porque teve resiliência, porque não desistiu quando a multidão queria fazê-lo parar, quando a multidão queria que ele calasse a sua voz. Bartimeu continuou a clamar. Jesus, ouvindo a voz dos excluídos, aqueles que ninguém dão nada por eles, talvez disseram para você que você não vai chegar a lugar algum. Estava ali Bartimeu, à beira do caminho, à margem da sociedade. Era um mendigo, era cego, era um excluído da sociedade. Jesus ouvindo a voz dos excluídos. Quando Bartimeu se levanta e começa a clamar, xarabacandarábia, era mendigo, era cego, à beira do caminho. Clamou, clamou, clamou. Queriam repreender-o para que se calasse, queriam que ele calasse a boca. Ele não calou, continuou a clamar, recebeu o milagre quando chamou a atenção de Jesus. E Jesus o curou. Amém? Resiliência, não desista do teu milagre. Clame cada vez mais alto, fale com o teu Deus. O teu milagre, Deus trabalha no sobrenatural. O sobrenatural de Deus. Ninguém vai entender o teu milagre, mas ninguém precisa entender mesmo, porque milagres de Deus não se explicam. Receba em nome de Jesus.